Oi, gente, tudo bem? Professora Cíntia Bernardelli, língua portuguesa, gravando agora para vocês o conteúdo da semana 16, que são tipos de sujeito. Eu tenho que confessar que essa é a terceira ou quarta vez que eu estou tentando gravar, eu não estou muito bem essa semana. Tem um nenenzinho aqui me dando muito trabalho nesse início, né? Então é muito enjoo, muita dor de cabeça. Enfim, peço desculpas pela cara abatida, mas realmente eu não estou me sentindo no meu melhor, não. O conteúdo da semana é super tranquilo, é uma matéria fácil e este vídeo não vai ficar muito extenso, vai ficar curtinho, tá bom? Beijo, vamos à aula. Vamos lá então, tipos de sujeito. Primeiro, alguns conceitos. Frase é qualquer enunciado que tenha sentido. Olá, tudo bem? Lembra o que é o olá? Interjeição. Oração, qualquer enunciado que tenha sentido possuindo um ou mais verbos. Olá, como você está? Então, a simples presença deste verbo estar aqui já faz a minha frase ser uma oração. Eu posso dizer então para vocês que qualquer oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque para ser oração tem que ter verbo. E a frase só exige de mim que tenha sentido completo. Termos essenciais da oração é simplesmente sujeito e predicado. O que é sujeito? É o termo sobre o qual se declara algo. E o que é predicado? É tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Núcleo do sujeito, sempre a palavra mais importante. A menina de saia rosa e blusa azul está doente. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho uma análise sintática para fazer é descobrir quem é o meu verbo. Quem é que é o meu verbo aqui? Está. Aí eu separo automaticamente a minha parte verbal, que é depois do verbo, da minha parte nominal. Quem é que está doente? A menina de saia rosa e blusa azul. A menina de saia rosa e blusa azul está o quê? Doente. Então aqui eu tenho o meu predicado. E aqui, grifado aqui em verde, eu tenho o meu sujeito. Para você descobrir qual é a palavra mais importante, é só você ver quais são as palavras que eu tiro que não vai perder sentido. Se eu tirar, por exemplo, aqui, ó, a menina, né? Aí eu coloco de saia rosa e blusa azul está doente. Tem sentido para você completo isso aí? Sem contexto, não. Se eu tirar de saia rosa e deixar e blusa azul está doente. Tem sentido para você? Também não. Mas se eu deixar de saia rosa está doente, tem sentido? Não. Mas se eu deixar a menina está doente, tem sentido completo? Tem. Então, portanto, eu tenho aqui o meu núcleo do sujeito. Lembra da aula passada? Qual é a função do artigo? É definir ou indefinir o substantivo. E então, por essa razão, eu posso dizer que o núcleo do sujeito sempre será o substantivo. A menina chata faltou. Logo eu tenho aqui eu separo a minha parte verbal da minha parte nominal. Faltou é verbo, a menina chata é quem faltou. Eu vou dizer que faltou é verbo, chata é adjetivo, menina. O a aqui está definindo o substantivo e a é o artigo. Então, o meu núcleo do sujeito vai ser menina, certo? Substantivo. Mas olha só, a chata faltou, né? Em cima é adjetivo e embaixo. De novo, eu identifico meu verbo, separo a minha parte verbal da minha parte nominal e vou analisar. O a define ou indefine o substantivo. Logo, chata, que aqui em cima é adjetivo, aqui embaixo já aparece como meu núcleo. Portanto, chata aqui é um adjetivo substantivado. Ele está, no caso, na função de substantivo. E quem é que transformou esse chata em substantivo? O meu artigo. Guarda isso no coraçãozinho de vocês. O artigo tem o poder de transformar qualquer palavra em substantivo. Para classificar o sujeito, não importa a quantidade de palavras. Olha lá. Aquelas duas meninas bonitas e sorridentes faltaram. Nossa, quantas palavras eu tenho aqui? Primeiro, qual é o meu verbo? Faltaram. Quem faltaram? Aquelas duas meninas bonitas e sorridentes. Nossa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Então, meu sujeito é composto. Não. O que vai determinar se o seu sujeito é simples ou composto é a quantidade de núcleos, ou seja, a quantidade de substantivos. O que é aquelas mesmo? Pronome. Pronome acompanha ou substitui o nome.
Duas é o que mesmo? Numeral, quantifica o substantivo. Bonitas é característica de meninas, que é substantivo. E é conjunção que está juntando dois adjetivos, porque sorridente também é característica de menina. E meninas aqui é substantivo. Meninas aqui então é substantivo. Portanto, eu tenho apenas um núcleo. Se eu tenho um núcleo só, então eu vou chamar o meu sujeito de simples. As meninas foram à padaria. Qual é o meu verbo? Foram. Separa a minha parte verbal da minha parte nominal. Quem foram à padaria? As meninas. As é a palavra que define ou indefine o substantivo, certo? Quantos núcleos eu tenho aqui em cima? Então, só um. Portanto, meu sujeito é simples. Agora o sujeito composto. Dois ou mais núcleos. Maria e Mariana foram à padaria. Meu verbo foram. Separa minha parte verbal da minha parte nominal. Quem foram à padaria? Maria e Mariana. Quem é mais importante aqui? São dois substantivos próprios, ok? Ligados por uma conjunção. Se eu tenho dois substantivos, então o meu sujeito é composto. Sujeito implícito, desinencial, elíptico, é tudo a mesma coisa. É o famoso oculto, que hoje em dia não se usa mais. Não está explícito na frase, mas pode ser identificado. Olha essas seguintes orações aqui. Comi paçoca, comemos paçoca. Pela desinência verbal, ou seja, pelo finalzinho do verbo aqui, eu consigo dizer para vocês quem é que comi paçoca, quem é que comemos paçoca. Ou seja, eu comi paçoca, nós comemos paçoca. Portanto, este sujeito, embora ele esteja implícito, cobertinho ali, eu sei quem é. Não tem como outra pessoa conjugar esse verbo aí, comi. Tem que ser eu. Mas e nós, professora? Nós, eu posso não saber quem são os outros, mas eu sei que pelo menos eu estou no meio. E o sujeito indeterminado? Eu chamo de sujeito fofoqueiro, porque ele não pode ser determinado na oração ou não quer indeterminar. É quando eu quero fazer uma fofoca, mas eu não quero dar maiores detalhes de como eu fiquei sabendo. Eu chego em você e falo assim, falaram mal de você. Quem é que falaram mal de você? Vamos conjugar. Eu falaram, tu falaram, eles falaram. Nós falamos, vós falais, eles falaram. Eles quem? Não sei. Às vezes pode ter sido eu que falei mal de você, eu só quero causar intriga. Mas eu uso na terceira pessoa para indeterminar, para não dizer quem é que fez. Falaram mal de você. Estão falando mal de você. Ou precisa-se de menos fofoca. Quem é que precisa-se de menos fofoca? Não sei, só sei daquilo que é precisado. O que é precisado de menos fofoca? Essas três orações, então, possuem aquilo que a gente chama de sujeito indeterminado, que eu não sei quem é ou eu não quero dizer quem é. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Aquele que contém verbos impessoais, ou seja, que não possui pessoa, logo não tem sujeito. Quais são eles? Fenômenos da natureza. Tem uma historinha que o professor Hernani Pimentel uma vez contou, que eu nunca esqueci, para entender o porquê que fenômeno da natureza é uma oração sem sujeito. Antigamente, quando os gregos, eles acreditavam que existia deuses para tudo. Deus da guerra, Deus do mar, Deus do vento, deusa do amor, Deus mensageiro, Deus isso, Deus aquilo. Só que daí veio o Império Romano, e acabou com essa cultura, e introduziu a cultura monoteísta, que acredita num Deus só. Antigamente, quando era politeísta, quando chovia, falava assim, olha só, Poseidon está bravo hoje. Quando relampeava, nossa, o Zeus está puto hoje. Quando o mar estava agitado, Poseidon também. Então, os fenômenos da natureza, vamos dizer assim, eles tinham sujeitos. Quando passou de politeísta para monoteísta, esses fenômenos ficaram sem sujeito. Ficou quem fazia determinado fenômeno. Portanto, choveu ontem. Quem choveu? Não sei, eu só sei quando choveu. Ontem. Portanto, isso aqui é oração sem sujeito. Também no verbo haver, no sentido de existir ou de tempo corrido. Olha só, há pessoas nesta sala. O que há nesta sala? Pessoas, é o que há. É o meu objeto. Mas quem há? Não sei. Então, quando tem o verbo haver no sentido de existir,
não tem sujeito. Ou também tempo corrido. Há muito tempo que não vejo. Quem há muito tempo? Não sei, né? Então também é sem sujeito. Outro tipo de oração sem sujeito são os verbos ser, estar, fazer, quando indicam tempo ou fenômeno natural. Como assim? É cedo. Quem é cedo? Não tem resposta. São 3 da tarde. Quem são 3 da tarde? Também não tem resposta. Está muito calor aqui. Quem está muito calor aqui? Hades? Não sei. Faz anos que não vejo. Quem faz anos que não vejo? Também não sei. Cuidado. Falaram mal de você. Opa! Eu tenho um verbo. Falaram mal de você, aquelas duas ali. Eu tenho aqui o verbo na terceira pessoa, então logo ele é indeterminado. Próxima? Não. Na língua portuguesa, eu já comentei com vocês lá atrás que o sistema da língua portuguesa é o sistema S, V, C, na sua ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Só que pode acontecer da oração vir na ordem indireta, ou seja, trocada. Pergunta para o verbo, quem falaram mal de você? A resposta vai ser aquelas duas ali. Aquelas duas ali falaram o quê? Mal de você. Em sujeito, verbo e complemento. Como é que fica na ordem direta? Aquelas duas ali falaram mal de você. Quem fala algo, falaram mal, e quem falaram mal, aquelas duas ali. Então, esse sujeito aqui, ele não vai ser indeterminado. Ele vai ser o quê? Simples. Aquelas duas ali, tá? Aquelas ali, no caso, vai ser um pronome substantivado. Ele vai estar no lugar, acompanha ou substitui o nome. Nesse caso, está substituindo. Eu só tenho um núcleo, portanto, é um sujeito simples. Choveram comentários maldosos no Twitter. Opa! Choveram. Fenômeno da natureza. Então, significa que essa oração não tem sujeito. Calma. Só não vai ter sujeito, fenômeno da natureza, quando esse fenômeno for literalmente o fenômeno. Se for em sentido figurado, ele tem sujeito sim. Quem choveram comentários maldosos? Aonde? No Twitter. Aqui eu tenho verbo, sujeito e complemento. Como é que fica na ordem direta? Comentários maldosos choveram no Twitter, tá? Eu tenho aqui então um sujeito simples também, comentários, que é o meu núcleo, que é o meu substantivo. Choveram aqui no caso está no sentido figurado e não no sentido literal. Hoje eu amanheci de mau humor. Esse amanheci está no seu sentido literal ou sentido figurado? Sentido figurado. Quem amanheci de mau humor? Eu. Novamente aqui eu tenho um sujeito simples. Agora a gente vai treinar um pouquinho. São questões de concurso. Olha só, ano 2020, a Banca FAUEL, Prefeitura de Jaguapitã, Paraná. Paraná. Qual que é o cargo? Fisioterapeuta. Olha como é que eles perguntam isso em prova. Na oração, o que existe por trás de tamanha degradação é o medo. Exerce a função sintática de núcleo do sujeito, o termo. Então eu quero saber qual é o meu núcleo do sujeito. Só que vamos lá. Primeiro, eu tenho que achar o meu verbo. Qual é o meu verbo? Existe. O que existe? O medo. É o medo que existe por trás de tamanha degradação. Então, o medo. O é o que? Artigo que define e indefine o substantivo. Então, resposta letra D. D é o meu núcleo do sujeito, ou seja, a palavra medo. 2020, de novo. Prefeitura de Assis Chateaubriand. Olha, pertinho da minha cidade, lá no Paraná. Advogado, vamos lá. O trecho destacado se inicia com a afirmação de que nunca tivemos censura prévia em obras de arte. Nunca tivemos censura. Qual é o verbo aqui? Tivemos. Quem é que tivemos? Nós. Nunca nós tivemos censura prévia em obra de arte. Quem é que é nós? Não sou eu mais outra pessoa? Sim. Então, em relação ao sujeito desta oração, pode-se afirmar que está oculto, é composto, é inexistente, está invertido. Bom, quem nunca tivemos censura prévia na obra de arte? Nós. Sujeito oculto, ou seja, desinicial, elíptico.
Ele não está na oração, mas eu sei de quem está falando, de eu, mais alguém. Vamos lá. 2020 de novo. Prefeitura de Conceição de Macabu. Auxiliar administrativo. O sujeito da oração abaixo é classificado como tanto os cientistas quanto os religiosos estão temerosos. Primeira coisa que eu tenho que encontrar, meu verbo, estão. Quem estão temerosos? Separa. Tanto os cientistas quanto os religiosos. Quantos substantivos eu tenho aqui? 2. Cientistas e religiosos. Quando eu tenho 2 ou mais núcleos, o meu sujeito é composto, certo? 2020 de novo. Prefeitura de Edéia, Goiás. Assistente administrativo. Nos versos, o bicho alfabeto tem 23 patas ou quase. O sujeito da oração está corretamente identificado e classificado na alternativa. Vamos lá. Primeiro, qual é o verbo? Tem. Quem é que tem 23 patas ou quase? O bicho alfabeto. O é artigo que define ou indefine o substantivo. O alfabeto é característica do bicho. Logo, bicho é um substantivo. Quantos substantivos eu tenho aqui? 1. Então, o meu sujeito é simples. Letra D. Simples assim. 2020, Prefeitura de Cunha Porã, Santa Catarina. Professor de artes. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito oculto, ou seja, é aquele que não está explícito na minha oração, mas eu sei quem é. As 70 empresas signatárias desse projeto de inclusão atuam, achei aqui. Quem é que atua na expansão de contratação e na retenção? As 70 empresas signatárias desse projeto de inclusão. Aqui eu tenho um sujeito simples, não pode ser. Na terça-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, foi realizada a 7ª edição do evento Jornada da Diversidade. Olha aí uma oração com a voz passiva. Quem é que foi realizada a 7ª edição do evento Jornadas da Diversidade? Então, foi realizada, o meu sujeito está aqui, a 7ª edição do evento Jornada da Diversidade. Também eu tenho um sujeito simples. Letra C. A capacidade do reitor para unir corporações empresariais e propor políticas públicas e ações afirmativas em torno da causa tem sido notável. Quem tem sido notável? A capacidade do reitor de unir. Olha aqui, ó. A capacidade tem sido notável. Também tem um sujeito simples. Qual que me sobrou? Letra D. Vamos verificar. Nas 5 maiores empresas brasileiras não encontramos. Quem não encontramos? Nós. Nós não encontramos o quê? Negros no primeiro, segundo ou no terceiro escalão da hierarquia do comando. Então, eu não está aparecendo para mim quem é o sujeito, mas eu sei quem é. Portanto, letra D. Só para terminar, uma brincadeirinha aqui, né, que eu faço com os pequenos, que geralmente eles lembram, né? Não lembra da matéria, mas da piada idiota lembra. Olha só. Paulo e João vendem álcool e gasolina. O sujeito é composto. Vai cair uma questão no exercício perguntando o que significa essa frase aqui, tá bom? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por ficarem até aqui. E usem este vídeo para responder o questionário da semana, valendo nota e presença. Até a próxima. Um beijo. Consegui gravar. Tchau, tchau.